Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar o terceiro domingo do tempo da Quaresma, ano B, nosso 17º encontro. A aliança no Sinai inaugura uma nova etapa na vida de Israel, os descendentes de Abraão. Deus havia feito uma aliança com Abraão. Agora, na saída da escravidão, faz uma nova aliança com os filhos do patriarca. Javé escolheu este povo. Deus que caminhava com seu povo, agora segura, por meio da Torá, os mandamentos, que estará junto do seu povo escolhido. A aliança expressa Deus Javé como Deus de Israel. Israel como povo eleito de Deus, povo escolhido. Pura gratuidade de Javé, que foi fiel a Abraão e a promessa que um dia lhe foi feita. O Deus que caminhou com seu povo é o Deus que descia na tenda e falava com Moisés. Agora Deus se faz presente no templo, no segundo templo, pois o primeiro templo havia sido destruído pelos babilônios. A Escritura pregava o respeito pela casa de Deus, a pureza e a sinceridade do culto. Jesus hoje vem purificar o templo do desvio que as pessoas fizeram, da casa de oração para uma casa de comércio. Veremos no Evangelho Jesus que vai ao templo, próximo à Páscoa dos judeus em Jerusalém. Ele irá iniciar uma nova Páscoa, centrado no seu corpo, derramado na cruz, selando assim a nova aliança. A Páscoa dos judeus e a Páscoa de Jesus encerram o mesmo mistério, a destruição de um templo e a edificação de outro. Agora Jesus, não mais feito por mãos humanas. Jesus, o Filho de Deus, morto e ressuscitado, que subiu aos céus. A antífona de entrada é tirada do Salmo 24, 25, versículos 15 e 16. É um pedido, uma súplica de perdão e auxílio. E é um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. A comunidade igreja que se reúne em Eucaristia afirma: tenho os olhos sempre fitos no Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tende piedade, porque sou pobre, estou sozinho e infeliz. Em súplica e confiança, na certeza de que Deus está atento aos desafios enfrentados pela Igreja. E como no Evangelho encontramos esta confiança, quando Jesus diz aos discípulos: tenham coragem, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. E quando Pedro suplica a Jesus, quando Jesus andava sobre o mar, e Pedro então naquele momento, caminhando em direção a Jesus, afundava, Pedro gritava: Senhor, salva-me. Mateus capítulo 14, versículo 30. A Eucaristia recobra a coragem e a certeza de que a Igreja não está só. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo de 1 a 17. Nós vamos fazer a leitura completa. No Monte Sinai, Deus dá ao povo de Israel, Jacó, os mandamentos. 3 deles se referem ao Deus, e os outros 7 às relações humanas. Destes 7, só um vem de forma positiva. Número 4, honrai teu pai e tua mãe.
fazendo o centro entre os 3 primeiros e os 6 últimos. No primeiro fundamento da palavra divina que diz: não terás outros deuses além de mim. Javé Deus é uno e único, não existe outro. Em razão disso afirma: não terás para ti imagem ou esculpida, e não se deve prostrar diante dessas imagens, nem prestar culto, pois só Ele é o Senhor Deus. Temos que lembrar que os povos tinham suas divindades. Essas divindades, esses deuses, eram representados, por exemplo, no Egito, com a forma de animais. Outros povos representavam seus deuses de forma humana, que personificavam também fenômenos da natureza. Essas divindades, esses deuses, são os ídolos dessas nações. Mas não é Javé um ídolo. Javé é o Deus de Israel. Por isso Javé é único. Não pode ser representado. Quando alguém faz uma imagem de Deus, não se trata de Senhor, não se trata de santos, desculpa. Aqui não se trata dos santos, porque os santos não são deuses, mas de ídolos, divindades. Então, nós vemos o seguinte: uma imagem de Deus. Quando o artista exerce seu poder sobre uma imagem feita por mãos humanas, aquela representação se torna algo que o escultor dominou. O escultor se torna senhor daquela imagem. Deus não pode ser representado, pois ele não pode ser contido por nada. E ninguém pode ser senhor de Deus. Deus é o Senhor de todo. Nem mesmo numa escultura, nem mesmo pelo próprio ser humano. Deus não pode ser representado porque ele é Deus, porque se fosse representado, seria um ídolo. E o homem exerceria o poder sobre ele. Então, vemos o Decálogo, as 10 palavras, mandamentos. Vemos Deus fazer um pacto, uma aliança com seu povo no deserto, Monte Sinai. Aqui neste pacto, o povo de Israel, povo eleito, deve ter Javé Deus como único Senhor. Podemos dizer, é uma monolatria. Isto é, reconhecer e adorar Javé como único Deus. Única adoração. Não se trata de um monoteísmo ainda. Essa expressão desse único Deus monoteísta, nós só vamos encontrar através do profeta Isaías. Deus é único e único Senhor, único a ser adorado. A Ele se deve reconhecer e adorar. O nome dele não deve ser profanado. Deve-se também guardar o sábado, fazendo dos homens e animais participarem do descanso divino no 7º dia da criação. Segue as normas de relação com o próximo, o irmão, o israelita e também com os estrangeiros, respeitando ao próximo, seus bens, família e a vida. Jesus não aboliu a lei antiga, mas a conduziu à sua plenitude, cuja centralidade está no amor, que dá a vida pelo outro. O novo mandamento, que Jesus diz, une o antigo ao novo. Jesus diz: eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. Mas amar uns aos outros não é novo, é antigo. Faz parte do Antigo Testamento. Como Jesus chama este mandamento de novo, se ele já é antigo? Mas o novo está aqui, quando Jesus diz: como eu vos amei. Planificando assim o antigo. Este é o novo mandamento: amar até dar a vida ao amigo. Este tem amor maior. João capítulo 15, versículos de 12 a 15. O salmo responsorial é o Salmo 18, 19.
É um salmo de louvor a Deus, Criador e Legislador, e é do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 68c. Senhor, tens palavras de vida eterna. Com esta confissão de Pedro, a comunidade orante celebra o salmo. A primeira estrofe é tirada do versículo 8. Javé deu sua lei, mandamentos, a Torá, e ela é perfeita. Deus é garantia da verdade, é testemunho daquele que é fiel em seus mandamentos, aos mandamentos divinos, os humildes que reconhecem na lei do Senhor a sabedoria. A segunda estrofe é tirada do versículo 9. Continua o elogio da Torá, a lei e os mandamentos, pela precisão da lei, que alegra o coração do justo e é luz para os olhos daquele que observa a lei. A terceira estrofe é tirada do versículo 10. O louvor à lei faz com que aquele que observa a Torá, em tudo, conformando com a verdade divina, estreita os laços de adesão para com o Senhor. Uma adesão pessoal, vivendo sobretudo com Ele, com Deus, sabendo que Deus, ao exercer a justiça para o justo, é sempre correto, igual, não discernindo, não discriminando ninguém. A quarta estrofe é tirada do versículo 11. Dentre os valores, encontramos que muito superior que as riquezas, o ouro, são as palavras de Deus, que são mais doces que o mel. Nada nesse mundo se compara em valor à palavra de Deus. Nada se troca pela palavra de Deus. Não existe valor desse mundo nenhum para poder tomar o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus é única. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 25. Os cristãos centram a sua vida na pregação de Cristo crucificado. Segundo os judeus, essa pregação é um escândalo. Como alguém que é suspenso no madeiro pode ser bendito? Gálatas, capítulo 3, versículo 13 a 14. Lembra aqui Deuteronômio, capítulo 21, 23. E para os gregos, a pregação de Cristo crucificado é insensatez. Como nós também vimos Paulo pregando em Atenas, nos Atos, capítulo 17, versículo 32 a 34. Logo, depois de ter sido rejeitado pelos estoicos e epicureus, quando Paulo falou da ressurreição, eles então deixam Paulo, não escutam Paulo. Paulo, então, logo em seguida vai a Corinto e ali funda a igreja de Corinto, cuja leitura, a segunda leitura hoje nós temos. Assim, para aceitar a fé cristã, os judeus pedem milagres e os gregos sabedoria, filosofia. Mas para os cristãos, Cristo é Jesus, é o poder de Deus, sinal, é a sabedoria de Deus. Assim, essa centralidade de Cristo e seu evento redentor é nossa salvação, única e verdadeira salvação. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 2, versículo 13 a 25. Nosso Evangelho inicia falando da Páscoa dos judeus. A Páscoa que será substituída pela Páscoa da morte e ressurreição de Jesus. Jesus expulsou os cambistas e vendilhões do templo. O gesto profético de Jesus significa que ele quer purificar o templo que havia se transformado numa casa de comércio. Diante do gesto de Jesus, os fariseus vieram questioná-lo. Por que age assim? A resposta de Jesus será precisa. Destruir esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Existem 2 palavras para designar templo na língua grega. A primeira é naos. Naos significa o santo dos santos, lugar mais sagrado do templo.
Outra palavra que se refere a templo é a palavra hieros, a construção do templo todo o complexo do templo. E lá dentro desse complexo do templo tem o lugar mais sagrado do templo, que é o naós, o Santo dos Santos. Jesus diz: destruí este naós, isto é, esse Santos dos Santos, esse templo, esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. A palavra levantar aqui, egeiro, né, é usada pelos evangelistas para a ressurreição. Os judeus não entenderam e disseram que o segundo templo reconstruído depois da volta do exílio da Babilônia foi construído em 46 anos. Como ele pode levantá-lo em 3 dias? A palavra templo usada pelos judeus é também naós, o Santo dos Santos. Mas Jesus não falava do templo de pedra, falava do naós, o templo do seu corpo. Destruído, morto na cruz. Jesus irá morrer, será destruído. Somente quando Jesus ressuscitar, ao rever aquilo que Jesus fez no templo e aquilo que ele disse, é o que os discípulos irão lembrar. E a consequência disso tudo é que após a ressurreição de Jesus, o templo do seu corpo ressuscitado, os discípulos acreditaram em Jesus, em sua palavra e na Escritura. Muitos, vendo o que Jesus fazia, não os sinais exigidos por Jesus, mas o que ele fazia durante a festa. Muitas pessoas então chegaram a crer nele, no seu nome. Mas Jesus sabia quem era o homem e não se fiava no parecer das pessoas, principalmente aqueles que haviam crido nele. Os profetas sempre manifestaram um zelo pela santidade do templo e a pureza do culto. Jesus defronta com aqueles que não respeitam a santidade do santuário. Mas sabemos que com a sua ressurreição, Jesus reinaugura o templo, mas o templo santuário do seu corpo, destruído, morto e ressuscitado em 3 dias. Esse templo santuário do seu corpo, do qual nós também fazemos parte, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, sua igreja, onde Cristo é a cabeça, a igreja que ele amou e por ela se entregou. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 83, 84, versículo 4 e 5. É um salmo que anseia pela casa de Deus. É do pré-exílio da Babilônia. O pássaro encontra abrigo, a andorinha um ninho para pôr os seus filhotes. Os vossos altares, Senhor, do universo, meu Deus e meu Rei, felizes os que habitam em vossa casa, sem cessar vos louvarão. Este salmo fala do templo de Salomão, primeiro templo. O templo é abrigo das aves que se unem e ali vão fazer seus ninhos. Os que habitam a casa de Deus são felizes. Aqui se refere praticamente no salmo aos sacerdotes que moram no templo, que vivem no templo. Nós que vamos comungar, recebemos agora Jesus na Eucaristia, Rei e Deus. Ou melhor, com São João, meu Senhor e meu Deus, fazendo nossa vida agora de habitação de Deus. Somos o templo de Cristo, que recebemos na Eucaristia. Meu Senhor, meu Deus. João capítulo 20, versículo 28. Somos portadores de Cristo, somos Cristóforos. Esse é o nosso comentário para a liturgia desse terceiro domingo do tempo da Quaresma. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.